Eu pergunto o seguinte, o profissional que se destaca, normalmente ele tem características específicas? Mais dinâmico, mais comunicativo? Sim, desde a formação nós já podemos identificar essas características dos alunos, né? É aquele aluno que tem mais iniciativa, está sempre pronto, não espera receber ordem para realizar as tarefas, tem um controle de ansiedade, sabe aguardar o momento certo para se pronunciar, para tomar uma atitude. São essas atitudes e comportamentos que são esperados para o bom policial, né, como formado. Coronel, eu queria que o senhor explicasse mais uma vez quais são as etapas até a formatura. O curso de formação de soldados ele se desenvolve no período de 9 meses, né? Então tem aquela fase do período inicial, que são aquela questão de adaptabilidade ao regime militar, e paulatinamente as questões técnicas são colocadas para que ele vá adquirindo e vá se confrontando aquela expectativa inicial que ele tinha do curso com de fato qual é a missão, a atribuição da Polícia Militar perante a sociedade. E como é que é avaliada a parte psicológica do candidato? Dá realmente para avaliar aí o grau de agressividade, por exemplo, durante o treinamento? Tá, inclusive a principal atribuição nossa é essa, né? Recebemos um cidadão da sociedade com seus valores, suas características, sua formação própria e condicioná-lo, né, a aquelas características que são inerentes ao desempenho da atividade policial. Então essa questão da controle da agressividade, que a agressividade muitas vezes ela é necessária, mas nós temos que pautar sempre essas condutas no que está previsto nos nossos estatutos, nas nossas leis. Então isso é colocado. Então essa questão psicológica, por exemplo, seria muito fácil eu receber um cidadão da sociedade, apresentar, né, para ele todo o cabedal técnico da Polícia Militar e colocá-lo na rua. Mas todos nós sabemos que um policial, quando vai se deparar com determinadas situações na rua, como foi o caso divulgado aqui, essa ocorrência de roubo num banco, com armamento pesado, com granadas, então ele exige muito mais do profissional de segurança pública do que aquela formação eminentemente prática. Então ele precisa de ter todo um conhecimento, uma carga emocional trabalhada durante o curso para poder se comportar adequadamente quando em situações de grande risco, como foi esse caso aí. Normalmente, por que motivos um policial, um soldado ali em treinamento, ele pode ser reprovado? Por exemplo, se ele extrapolar, né, em muito essas condições, essas condicionantes que são apresentadas até no perfil profissiográfico que a Polícia Militar estabeleceu alguns anos atrás. Exatamente o que eu estou falando, a questão da iniciativa, adaptabilidade. Mas eu digo assim, no treinamento específico mesmo ali, da parte prática. Por que ele é reprovado normalmente? Ele não aguenta ficar em pé, as horas que são necessárias? Por que motivos principalmente? Também, se essa parte física não for suficiente para, por exemplo, um policiamento de 8, 10 horas, né? Vamos supor uma situação de distúrbio dentro de um presídio, por exemplo. Os presos estão revelados em que ele, teoricamente, a escala dele terminaria às 18 horas, ele tem que ficar até a manhã seguinte, constantemente direto, controlando às vezes incêndio, jatos de água. Então esse tipo de situação ele tem que ser submetido ao esforço físico e emocional para numa situação de realidade ele saber se conduzir sem perder o controle. O senhor diria então que as provas são muito difíceis? O treinamento é bastante puxado, exige bastante do candidato. E é importante que o cidadão que queira ingressar na Polícia Militar, ele tem que ter isso muito bem estabelecido em mente. Durante esse período de 9 meses de curso, ele tem que se dedicar integralmente ao curso, de modo que não haja nenhum conflito entre as aspirações dele profissionais perante a Polícia Militar e o que ele pretende fazer nas horas de folga ou como formação complementar, por exemplo. Mas muita gente desanima no início logo, né? Não. Por exemplo, esse curso que está em andamento, né, na fase final, posso dizer, foram 4 casos de baixa, pedidos de baixa, né, por conta de terem sido aprovados em outros concursos, que esses candidatos que pediram saída acharam melhor financeiramente se dedicar a essa outra carreira. Algumas reportagens assim, já divulgadas, alguns alunos diziam que durante o treinamento há torturas psicológicas, algum tipo de tortura. Isso não acontece. É um treinamento puxado, mas não existe esse tipo de conduta. Exatamente. Ele é exigido bastante física e emocionalmente, mas certamente não é política da instituição, muito menos da escola, praticar tortura ou coisa desse tipo, né? Coronel, o Luiz Carlos de Cariacica diz que a formação dos policiais exige forte treinamento.
Ele quer saber por que os policiais mais antigos também não passam por cursos de reciclagem. Então, na verdade, a Polícia Militar, ela, anualmente, ela treina, por exemplo, esse ano, vou citar em relação a 2008, 6 mil militares vão passar por requalificação durante o ano. Então, todo Eles também ano... podem ser reprovados? Sim. Por exemplo, se durante uma requalificação o militar apresentar alguma conduta que não se adeque às nossas exigências, certamente esse vai ser encaminhado com o setor apropriado para ser avaliada a conduta dele. Se for o caso, até afastamento Já das existiu funções. algum caso como esse? Pouquíssimos casos, eu não me recordo de nenhum recente, não. O treinamento para homens e mulheres é o mesmo? Exatamente. Outro ponto bastante interessante é citar que o treinamento é exatamente o mesmo. Mesmo porque também numa situação de prática, atividade cotidiana, pode haver a composição de uma equipe de serviço, que é a nossa guarnição, composta por homens e mulheres, e o comportamento a ser exigido deles numa atividade normal é exatamente a mesma. Então, por essa razão, o treinamento é exatamente o mesmo para homens e mulheres. Eu achei importante, antes da nossa entrevista, o senhor comentava com a gente, eu perguntei sobre a questão da tortura, mas o senhor disse que, inclusive, os pais desses alunos, eles podem acompanhar o treinamento, né? Então, quer dizer, isso é extremamente importante, as pessoas podem acompanhar, qualquer pessoa pode acompanhar um treinamento de um soldado aí. Podem, qualquer pessoa da sociedade que se interesse ou que queira acompanhar, ela pode se dirigir ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento, que fica localizado em Santana, no município de Cariacica, e está acompanhando lá as nossas atividades. É até interessante que os propensos novos policiais, os candidatos, nos visitem para que chequem, para ver se de fato o que a expectativa dele se traduz com a realidade que eles vão observar. Importante lá no falar treinamento. isso, já que foi anunciado aí um concurso para preencher 500 vagas, antes de se candidatar, né, o profissional pode ir ali. Durante todo o ano de 2008 eles vão ter a oportunidade de estar visitando em todas as fases, até para poder estar checando isso aí. Coronel Antônio Augusto da Silva, obrigado pelas informações aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Polícia Militar que agradece a oportunidade. Obrigada.